Olá, muito boa noite para você que está com a gente, novamente nos encontrando aqui diretamente do IOSC Hospital Dia. Estamos aqui para ficar mais próximos de você neste mês de abril, mês mundial da saúde. Você é nosso convidado a iniciar essa conversa conosco e já vou convidando todos que querem mais informações ou maiores informações sobre alergia e imunologia para que participem conosco a partir de agora. Hoje, neste foco do mês de abril, que estamos realizando lives diárias com todos os nossos médicos do time IOSC, nossos profissionais das diferentes especialidades clínicas e cirúrgicas também. Hoje o nosso foco é alergia e imunologia. Não queremos falar apenas de coronavírus, queremos falar das outras patologias e também falar de uma medicina preventiva, de como cuidar e proteger a sua saúde ainda mais. Então vem chegando com a gente, você é bem-vindo a estar conectado a partir de agora. Queremos ouvir você, queremos ler a sua mensagem, o seu comentário. Vamos apresentar a nossa equipe que está com a gente nessa noite? Vamos lá. Doutora Leda Sandrin, alergista imunologista, diretora técnica do IOSC Hospital Dia. Boa noite, doutora Leda, seja bem-vinda. Boa noite, Karine. Boa noite a todos que nos escutam. Vamos começar um bate-papo bem bom agora, né? De informação e de um pouco de energia boa, né? Nesse momento que a gente está um pouco preocupado, não é isso? Isso mesmo, vamos afastar um pouquinho o medo, né, doutora? E vamos aproximar as pessoas da informação que é real, que é verdadeira e que realmente importa nesse momento. Isso aí. Então, vamos dar as boas-vindas também às nossas outras convidadas, doutora Andressa Zanandrea, também médica alergista e imunologista da nossa equipe IOSC. Seja bem-vinda, doutora Andressa. Olá, oi pessoal, boa noite a todos. Esperando as perguntinhas de vocês, todas as dúvidas, podem ir mandando que a gente vai batendo um papo bem legal essa noite. Muito bem, seja bem-vinda. E também seja bem-vinda a nossa querida Débora Nakatani Lopes, também médica alergista e imunologista, que é tão especial para nós, faz a diferença nesse time aqui de 3 médicas que estão somando e construindo o centro de referência em alergia e imunologia em Chapecó e região. Boa noite, doutora Débora. Boa noite, pessoal. Boa noite, Karine. Então, o pessoal vai mandando as perguntas aí que a gente vai responder. Muito bem. Pessoas já podem participar, a nossa comunidade, os nossos clientes e pacientes. E para que a gente possa iniciar esse bate-papo, né, doutora Leda, vamos começar a apresentar o que faz o setor de alergia e imunologia, essa especialidade que é tão importante no IOSC e que nasceu há muitos anos atrás, né, e que agora está se tornando um centro de referência. Conta para a gente, explica um pouquinho sobre a alergia e imunologia do IOSC. Então, eu vou falar um pouquinho sobre alergia e imunologia, que é a dúvida, né? A especialidade de alergia e imunologia, ela tem uma intersecção com várias outras especialidades, então ela trabalha, tem uma fluidez, né, com outras especialidades, como pneumologia, como, por exemplo, dermatologia, gastroenterologia, porque, na verdade, o que faz essa especialidade? Ela trata sobre doenças imunológicas, e como o sistema imune ele acaba estando envolvido em várias patologias, várias doenças, a gente acaba, de uma certa forma, tendo alguma interação com outras especialidades. Mas, assim, o que principalmente faz essa área? Trata basicamente de problemas alérgicos, então, os problemas alérgicos mais conhecidos na pele, como urticária, dermatite atópica, problemas de alergia respiratória, rinite, asma, infecções de repetição, que aí a gente vai estar vendo, então, os casos relacionados à deficiência imunológica, ou confirmar ou afastar, algumas doenças inflamatórias repetitivas dentro desse circuito, e dentro desse circuito da alergia imuno, alergia ocular também. E o nosso foco principal dentro da alergia e imunologia, né, meninas, queria que vocês falassem um pouquinho também. Eu posso chamá-las de meninas porque eu estou no grupo de risco, tá, do Covid, elas não ainda, então eu já não sou mais menina, mas aí, assim, assim, eu sempre digo que para a gente saber se tem alergia ou não, a principal resposta, e é o que a gente tenta fazer sempre, é o que você tem, ou seja, qual é a causa. Acho que um dos principais focos do alergista imunologista é responder ao paciente assim, por que ele está tendo aquilo? E qual que é o fator desencadeante? É um medicamento, é um alimento, é um alérgeno ambiental, é um defeito imunológico?
porque só assim a gente vai conseguir dar para os pacientes que muitas vezes você pode estar atendendo 10 pacientes com uma patologia muito parecida, porque a apresentação clínica é parecida, mas a causa, o fator causal etiológico é diferente. Então, eu acho que um dos diferenciais da alergia é justamente conseguir dar esta resposta, e com esta resposta a gente conseguir identificar qual seria a melhor forma de tratar o paciente, né? Acho que vocês falam um pouquinho também, né, meninas, para complementar. Eu acho que a alergia e imunologia abrange muita coisa mesmo. Como a doutora Aleda falou, a resposta imunológica está envolvida em todas as patologias, né? E na nossa especialidade, eu acho que, assim, claro que em toda a medicina a história e o exame físico são essenciais, mas para a gente uma história bem detalhada fala muita coisa, porque é como a doutora Leda falou, muitos pacientes com um quadro clínico parecido, mas pode ser fatores diferentes. Então, sempre tem que investigar, coletar uma história direitinho, fazer um exame físico e aí depois partir para os exames complementares, os nossos famosos testes de alergia, né? Mas isso, quando a gente tem uma história bem feita, a gente consegue direcionar e fazer o teste bem indicado. Muito bem. Doutora Débora, é realmente isso, né? Fazer parte desse trabalho, fazer parte desse atendimento às pessoas, eu acredito que alegra e orgulha o coração de cada uma de vocês, né? Nós falávamos hoje à tarde, né, doutora Leda, não tem como fazer isso ou trabalhar nisso sem amar muito o que se faz. Eu acredito que todas vocês sentem isso, né, doutora Débora? Com certeza. Isso é A alergia é uma área bem... Exige gostar bastante, exige gostar de detalhes e exige gostar muito de clínica médica de uma forma ampla. E a gente tem uma vantagem dentro da alergia que realmente diagnósticos que propiciam. Então, a gente consegue, dentro desse espectro da alergia, ficar, por exemplo, em pacientes com alergia, foi a droga que ele se, por exemplo, uma anafilaxia transoperatória. A gente consegue, em alguns casos de alergia alimentar, não só identificar o alérgeno específico, como em alguns casos dessensibilizar, e muitas vezes a gente consegue, inclusive, liberar o paciente para consumir alimentos que ele achava, inclusive, que tinha alergia ou não, que isso é uma grande, né, algo muito bom para pacientes com alimentar, poder voltar a comer o alimento, ou talvez um erro diagnóstico, né, muitos pacientes que a gente pega, eles não estão se alimentando com o alimento, né, Débora e Andressa, que foi feito, assim, tem um diagnóstico errado, né, e é bastante importante porque dentro da alergia, o diagnóstico é clínico. Então, os exames complementares são excelentes. A gente tem testes in vivo e in vitro. Em vivo, a gente tem, então, os testes cutâneos com leitura imediata, testes cutâneos com leitura tardia, mas o diagnóstico é sempre clínico, porque a gente pode ter um paciente até com um teste ou um exame de sangue positivo e que, de fato, ele não é alérgico. Então, a gente, muitas vezes, propicia esse conforto do paciente entender um pouquinho melhor o que está acontecendo com ele e se desesperar um pouquinho também, né? É isso aí. E também em relação a tratamentos, hoje em dia, graças a Deus, a medicina evoluindo muito, a gente consegue também, muitos pacientes que são alérgicos a algum medicamento, e em casos específicos que realmente necessitam esse medicamento para fazer o tratamento de alguma patologia, a gente consegue dessensibilizar ao medicamento também, para fazer um tratamento seguro, adequado e o melhor recomendado, né, para aquela patologia. Então, a alergia e imunologia vem evoluindo muito ultimamente. Eu vejo que, às vezes, a gente fala que de um ano para o outro já muda muita coisa, assim como está acontecendo com esse Covid, que de um dia para o outro muda muita coisa, a alergia também está evoluindo muito, e eu acho que está facilitando muito a vida dos pacientes. É isso aí. Tem alguma nós tivemos... Isso, nós tivemos um questionamento, eu só gostaria de ouvir a... Espirometria, a gente tem feito, a gente faz espirometria e a gente faz provas também de provas quando é necessário, dentro do IOSC, que é um formato de você identificar se o alérgeno, que daqui a pouco num teste cutâneo é negativo, ele de fato desencadeia um quadro respiratório. A idade mínima para a espirometria são 8 anos de idade. Logicamente que depende muito da criança, depende muito da colaboração, a maturidade, eu diria, para conseguir colaborar com o teste
com a espirometria, às vezes ela é diferente, né? Mas a idade mínima seria de 8 anos. E para teste cutâneo, assim, a gente sempre analisa o teste cutâneo da seguinte forma: o risco que pode causar esse teste cutâneo, então, pacientes que tiveram algum tipo de reação muito grave, como anafilaxia, a gente normalmente começa, quando a IgE é mediado, né, alergia, por exemplo, anafilaxia por um alimento, a gente sempre inicia com testes in vitro, inicia com puros, que são exames laboratoriais, eu não ponho o paciente em risco, e depois a gente vai fazer um teste cutâneo. Em teoria, qualquer paciente que tenha uma história compatível com alergia, em qualquer idade, poderia fazer teste cutâneo. A gente sabe que a maturidade cutânea, ela, a partir do 6º mês, ela modifica um pouco, inclusive, a quantidade de água da pele, isso interfere um pouquinho na resposta ao teste cutâneo. Então, em geral, a gente faz o teste cutâneo com leitura imediata, em média, acima do 6º mês de vida. E o teste cutâneo com leitura tardia, como é uma doença que também aparece mais tardiamente, geralmente a partir de 2, 3 anos, mas depende também da criança e da capacidade dela ficar com aquele teste, né? Não sei, Débora, a tua experiência de teste cutâneo com leitura tardia em crianças? Então, a gente tem feito em crianças Sim. pequenas também, né? Até o PAT, se a criança tem uma história já bem característica, o teste mesmo em 2, 3 meses acaba reagindo o prick, né? A gente costuma fazer com os alimentos. Então, é bem variável, depende mesmo da história do paciente para se fazer o teste. Muito bem, meninas. Todas conseguem nos ouvir? Eu acho que cabe também a questão do prick, que as mães, elas vêm sempre com aquela vontade, eu quero fazer o teste de alergia, mas claro, a gente sempre tem que ver o exame, a história, a clínica, se é condizente também, e muitas vezes a questão da alergia alimentar nem sempre ela é IgE mediada, que é aquela que a gente consegue fazer esses testes de alergia na pele mesmo, e às vezes até nem mesmo o exame de sangue. Então, muitas vezes o diagnóstico é clínico mesmo, não precisa, não teria nem como fazer o teste, porque o teste viria negativo. Então, a história e o exame físico muitas vezes falam mais do que o teste de alergia. Em algumas alergias IgEs não mediadas, não consegue pegar por exame mesmo. Muito bem, muito bem. Vamos avançar um pouquinho aqui no nosso debate, né? Até para que as pessoas também possam interagir, fazer perguntas para vocês. Nós queremos falar daqui a pouquinho também sobre a questão de asma, né? Especialmente rinite, sobre os imunobiológicos, sobre o teleatendimento e o pronto atendimento do IOSC em relação aos nossos pacientes a partir da próxima semana. Mas eu gostaria de saber de vocês agora, né? Falando um pouquinho sobre essa questão de atendimento de emergências e urgências. Doutora Leda, Débora e Andressa, o que mais tem acontecido no IOSC que tem preocupado vocês, alergistas e imunologistas, nesses últimos dias, né? Que tipo de pacientes de vocês estão no grupo de risco do Covid-19? Então, dos nossos pacientes, são os pacientes que têm alguma imunossupressão, alguma imunodeficiência, ou que usam corticoide continuamente, né? E os pacientes asmáticos, eles têm que tomar só o cuidado de estarem mantendo o tratamento de forma adequada, porque o paciente descompensado, ele tem mais chance de complicações, não tem risco de contrair o vírus por conta da asma, né? Mas pode ter alguma complicação relacionada à descompensação mesmo. Você, a doutora Leda, tem atendido mais pacientes agora nesses dias de urgência e emergência? Doutora Leda, você conseguiu ouvir a doutora Débora? Acho que agora voltou. Ótimo. Agora sim. Uhum. Muito bem, a doutora Débora falou um pouquinho, vocês conseguiram ouvir a doutora Débora? Sim, cortou um pouquinho, mas agora eu acho que voltou certo. Cortou só certo, no final. Então. A doutora Débora fez uma ligação e pediu para que vocês contribuíssem também se os pacientes que vocês têm atendido, né, nesses casos emergenciais,
também são pacientes diferentes ou semelhantes aos dela? O que vocês gostariam de contribuir? Grupo de risco. A dos nossos pacientes, assim como a Débora falou, o principal, sim, são os imunodeficientes, né? Mas tem a questão dos asmáticos também, que é uma doença pulmonar crônica, mas a maioria dos pacientes estão bem controlados, graças a Deus. Então, o principal disso tudo é que o paciente esteja bem controlado. Ele pode estar usando o seu imunossupressor, pode estar usando a bombinha, que mesmo que seja de corticoide inalatório, o principal é que eles estejam se mantendo bem controlados da sua doença de base, e assim, porque a propensão de entrar em contato com o vírus todo mundo tem, né? Todo mundo tem chance de entrar em contato com o vírus. O grande problema é como o teu organismo vai reagir depois que entrar em contato com o vírus. Então, se você tem as suas doenças de base bem controladas, a chance de você evoluir bem numa infecção também é boa, né? Então, o principal disso tudo é se manter o tratamento que já vem fazendo e se manter o máximo controlado possível. Doutora Leda? Oi. Eu estou com bastante dificuldade na conexão, mas assim, ó, em relação aos pacientes de iria dar um pouquinho de alento também, que eu tenho recebido muitas dúvidas de pacientes muito preocupados porque eles têm rinite alérgica, eles têm asma, e se eles estão no grupo de risco. Então, a gente sabe que os pacientes que estão tendo um desfecho, vamos dizer, mais grave no Covid-19 são pacientes que geralmente com maior idade, comorbidades e com comorbidades respiratórias, e a asma está nisso. Mas o importante, acho que agora, é a gente se acalmar. A única coisa que eu tenho falado com todos, procure seu médico assistente, não deixe, em hipótese alguma, de tratar nesse momento, né, meninas, a asma, até os pacientes controlados, porque a gente costuma dizer que quem tem asma, ou seja, a resposta inflamatória do brônquio de um paciente asmático, às vezes ela dura um tempo muito grande, às vezes está um pouco pior, um pouco melhor, mas agora é o momento de deixar isso zerado, né? Ou seja, tentar diminuir o máximo possível essa resposta inflamatória de base. Então, o paciente tem que manter tratamento. Se não está compensado, procura o médico, vamos tratar. A mesma coisa o paciente com rinite, que o lado com rinite alérgica tem algumas inflamatórias como receptores para entrada de vírus, de rinovírus, inclusive. Então, o paciente tem um processo inflamatório em mucosa nasal, mucosa brônquica, ou seja, no trato, e não só o Covid, influenza, para-influenza, rinovírus, logicamente ele vai ter uma complicação maior, porque esse vírus já está entrando numa situação que já tem inflamação. E uma das formas do sistema imune responder às doenças infecciosas é montando um processo inflamatório para eliminar, né? Então, se eu já tenho inflamação, isso pode acabar tendo uma inflamação e eu ter uma resposta muito ruim decorrente do exagero de inflamação. Então, é bem importante agora sim, pacientes que estão estabilizados, mantenham o tratamento. Pacientes que estão em dúvida, entrem em contato. E pacientes que estão descompensados, levemente descompensados, procure um médico assistente que está acompanhando essa doença de base para tratar. E aí não precisa ficar tão preocupado, né? Só seguir as orientações, que cada dia muda, porque nós estamos lidando com uma situação nova, então a gente tem que acompanhar dia a dia, a gente está mudando um pouquinho, né? Até algumas coisas que são verdades hoje, amanhã já não é. Não temos uma verdade absoluta, né? Mas eu acho que é importante saber isso. Pacientes com urticária são comentado, mas... Doutora Leda. O que tem doença? Eu acho né, que... Sim. Doutora Leda. Andressa, doutora na... Ótimo. Meninas, vamos complementar então o que a doutora falou. Vou pedir que a doutora faça a reconexão
né? É normal, é uma nova tecnologia. Se vocês puderem complementar. E também tem uma perguntinha aqui na tela para responder, doutora Eu Andressa. estava olhando, a gente está tendo um problema com o nosso tempo, né? Então, até poucos dias atrás estava muito seco, tantos dias que ficou sem chover, então o ar estava seco, e isso já faz uma irritação em toda a mucosa nasal, e os pacientes que têm rinite já começaram a sentir isso, né? E agora também, nesses últimos dias, essa troca, últimos dias não, principalmente de ontem para hoje, que choveu, essa troca de temperatura brusca. Então, o tempo seco e essa troca de temperatura brusca já é o suficiente para fazer uma crise de rinite. E aí tem a Eliane que está perguntando que o nariz trancado e a perda de voz se tem relação com rinite. Pode ter relação, sim, Eliane. Então, se você está ficando com o nariz trancado, pode ter uma corizazinha. A gente tem as crianças agora, nos últimos dias, também estão tendo muita crise de laringite. Então, faz aquela rouquidão, aquela perda de voz, aquela tosse seca, ou uma corizazinha, os espirros. Então, pode ter relação com rinite, sim, Eliane. Não sei se a Débora quer complementar mais alguma coisa. Muito bem, meninas, isso mesmo. E também Temos pela mais uma irritação, né, pergunta. que acaba fazendo na orofaringe, até pela secreção que a rinite causa. Então, o paciente fica com muito pigarro, às vezes perde voz, fica mais rouco, acaba tossindo também. Então, isso daí também acaba contribuindo com esses outros sintomas aí. Meninas, temos uma pergunta aqui sobre a radiação pelo excesso do uso de aparelhos eletrônicos. Celular pode causar algum tipo de alergia? Uma pergunta diferente. Em relação à radiação, eu acredito que não, né, Débora? Não sei o que você tem a falar. O que a gente vê um pouco é com questão de dermatite de contato mesmo, pelo uso do celular. Agora que eu saiba... Exatamente, principalmente capinhas de borracha ou mesmo o material do celular que pode causar uma dermatite de contato. Mas por radiação, não. Não, ao meu conhecimento, não, da radiação, não. Alergia, não. Conseguiu reconectar, doutora Leda? Consegui, tá bem estável o sinal, né? Agora sim. O que a gente sabe é realmente alguns pacientes com fotodermatite, então, dependendo da fotodermatite, do espectro de luz que causa essa fotodermatite, de repente, essa exposição à luz do celular, não à radiação, ela pode estar relacionada à alergia. Fora isso, não sabemos, né? A não ser, como disse a Débora e a Andressa, do componente da própria capinha, né? Se tem um paciente alérgico à borracha, tem uma capinha preta, por exemplo, isso sim, né? Ele pode ter algum tipo de, ou se de repente um celular que tem um metal, encoste no rosto, né? Radiação, não. Não, também que eu saiba da radiação, não. Meninas, o que nós podemos falar um pouquinho mais e explicar para as pessoas sobre a questão dos imunobiológicos? Então, os imunobiológicos, eles fazem parte de uma classe de, vamos dizer, medicamentos relativamente nova, e é uma lógica muito importante, porque conforme nós avançamos no conhecimento da resposta imunológica, nos diversas moléculas e nas diversas células envolvidas, e como isso se comunica, a gente consegue entender que em algumas doenças alérgicas, porque a alergia, na verdade, é o quê? Se a gente fala de uma forma bem genérica, a gente tem a anergia do sistema imune, a anergia, que é quando o sistema imune não responde. E a alergia seria uma resposta imunológica exagerada, mas de uma tal forma que, assim, é uma resposta exagerada para aquilo que a gente não precisaria, e como o sistema imune é muito redundante, ele fica fazendo sempre aquela mesma coisa. E como a gente aprendeu vários mecanismos dentro da rinite, da asma, da dermatite atópica, as moléculas mais importantes, a gente conseguiu, com uma ferramenta imunológica, fazendo anticorpos contra determinadas moléculas que estão relacionadas a essa ativação inflamatória. Então, por exemplo, a gente tem anti-IgE. A IgE é um anticorpo associado a doenças alérgicas, tem anti-L5, que é uma interleucina, também associada a doenças alérgicas, anti-L4, anti-L13, anti-L1 para doenças autoinflamatórias, a gente tem anti-TNF para doenças reumatológicas. Então,
a gente diria que a gente fala de medicina de precisão, porque é um tipo de ferramenta imunológica na qual a gente tenta, dentro da medida do possível, controlar a inflamação, mexendo num ponto dessa resposta imunológica e tentando não usar assim um medicamento, como é o caso do imunossupressor, que ele mexe na resposta imunológica de uma forma um pouco mais genérica, então sendo um medicamento mais dito adverso, né? Eu acho que é isto. Eu acho que cada vez mais vem surgindo novos medicamentos imunobiológicos direcionados, cada um direcionado para uma patologia específica, e aí vai ficando, como a doutora Leda falou, ele vai direcionando mais especificamente aquela célula, sem danificar outras células que não precisariam estar sendo inativadas, né? Então, ele é como se ele fosse um pouco mais certeiro para resolver a patologia, e sem acabar trazendo outros efeitos colaterais ou trazendo outras consequências que, às vezes, você, usando um medicamento que é um pouco mais... que abrange várias outras células, o mecanismo inibindo várias outras células, acaba trazendo outros efeitos colaterais que não teriam relação com aquela patologia, né? Então, eu acho que eles vêm se desenvolvendo cada vez mais, mais direcionados, mais específicos, cada vez com menos efeitos colaterais. Eu acredito que sejam medicamentos seguros, assim, os que a gente está acostumado a usar. É muito raro ter algum efeito colateral, então são medicamentos que, quando bem indicados, eles têm uma resolutividade muito boa. Na área de alergia, a gente tem usado bastante para asma e principalmente para urticária, né? Que até agora, há pouco tempo, teve a votação para ser liberado pelo SUS para urticária, que antes era liberado só para asma. E tem sido desenvolvidos para dermatite atópica também, e algumas novas medicações que também estão surgindo para asma, DPOC também, que a gente tem visto aí. E para as doenças autoinflamatórias também, que a gente acaba pegando também no consultório, né? Sim. E eu acho Pode que falar, o que tem acontecido com os imunobiológicos eles ainda têm um problema que eu diria que é o custo, né? São medicamentos de um custo agregado elevado, mas para algumas doenças, como a polipose nasal, que é uma doença de difícil controle, a gente tem tido imunobiológicos também bons, e como a Andressa disse, com um efeito colateral, até quando bem indicados, logicamente, muito menores do que as outras drogas que a gente estava usando. São medicações também que a gente pode dizer que são poupadoras de corticoide, então é uma saída que a gente tem para aquele paciente que seria um usuário crônico de corticoide para algumas patologias, e a gente está avançando, como disse a Débora, na questão do SUS para essas drogas, né? Da gente começar a ter liberação, porque muitas vezes o custo de um paciente, uma público, de doença crônica, se você colocar na balança, mesmo com custo elevado no imunobiológico, a resposta imunológica do menos efeito colateral, logicamente, que é o nosso foco, né? Enquanto médicos, mas a gente consegue tornar isso algo factível. E a gente tem imunobiológicos para várias doenças, né? E quando a gente usa esse nome imunobiológico, são ações biológicas, elas foram fabricadas, mas compatíveis com a nossa biologia humana e que conseguem interferir no sistema imune, que isso que a gente, com o passar dos anos, a gente foi entrando um pouco na biologia molecular, que a gente chama, a ponto de a gente entender vários mecanismos. E com isso a gente conseguiu avançar também nas terapias, a gente começou a entender melhor a fisiopatologia, e a gente tem algumas coisas que a gente aprendeu do sistema imune, que o sistema imune tem algumas coisas bem importantes, né? Uma é a questão de que ele tem memória. Então, por exemplo, quando a gente faz vacina, sarampo imunobiológico também. E o que ele faz? Ele vai ativar o sistema imune especificamente para aquele antígeno e vai gerar memória. Olha que ferramenta maravilhosa, né? Se a gente pensar em imunoterapia, está dentro dos imunobiológicos também, porque você vai estar usando uma ferramenta imunológica para mexer com a resposta imune de tal forma que eu torno o paciente alérgico tolerante àquele alérgeno. Então, a gente tem imunoterapia para asma, para rinite, mas assim, basicamente específica para insetos, né? Para ácaro,
para pólens também, que na nossa região é uma coisa muito importante. E a gente tem agora essa ferramenta imunobiológica, que é também, são esses anticorpos que são produzidos de uma forma, né, dentro de uma indústria que trabalha com tecnologia de imunobiológicos, e a gente consegue entrar lá e, né, mexer num pontinho do sistema imune, que é aquele pontinho que faz o sistema imune ficar rodopiando no mesmo lugar, né, e dando alguns efeitos alérgicos, né, ou inflamatórios, no caso. Uhum. Lembrando que também agora os pacientes que estão fazendo uso de imunobiológicos agora, eles não são considerados imunossuprimidos, né? Então, que surgiu bastante essa dúvida se agora com a questão do Covid, se era considerado imunossuprimido, se entrava para o grupo de risco. Então, é a mesma coisa que a gente falou antes, são pacientes que não são imunossuprimidos e que, se eles tiverem um bom controle da doença, eles podem manter o uso do imunobiológico, que é o objetivo é manter a doença controlada, né? Então, não se tira o imunobiológico agora por toda essa questão que a gente está vivendo, e a pessoa não é considerada imunossuprimida, não. Muito bem, meninas, muito bem. Temos uma pergunta direcionada a você, Andressa, né? Mas as suas colegas estão aqui para ajudar também. Vamos tentar responder. A pergunta é da Eliane e diz o seguinte: é correto afirmar que podemos desenvolver algum tipo de alergia ao longo da nossa vida, ou se trata de senso comum? Não, pode acontecer ao longo da nossa vida, sim. Isso acontece principalmente na vida adulta, com alguns alimentos como frutas ou como látex, com o uso de alguns medicamentos anti-inflamatórios, antibióticos. A própria rinite, a asma, ela pode ser desencadeada ao longo da vida. Nem sempre você já nasce com essa alergia, ou se você não tem quando pequena, você não vai ter como adulto. Então, tem muitas alergias que pode começar a ter e pode começar a desenvolver ao longo da vida mesmo. É como se a gente o que a gente fosse vê mais. cada vez mais... Como se a gente... quando a gente vai entrando em contato muito com alguma coisa, por exemplo, tem a asma... Como que fala? Não é do profissional? Asma... Ocupacional. Ocupacional, isso. A asma ocupacional, por exemplo, o paciente começa a ter, porque no trabalho dele ele começa a entrar em contato com alguma substância, e ao longo do tempo o corpo dele, o organismo dele vai desenvolvendo uma resposta imune contra aquela substância, até o ponto de chegar a desenvolver uma asma ocupacional. Mas o que a gente mais vê são medicamentos mesmo, né? Que acaba desenvolvendo ao longo da vida. Tanto é que os pacientes chegam e perguntam assim: mas eu usei dipirona a minha vida inteira e nunca tive nada. Mas é justamente por ter tido um contato anterior que ele vai desenvolver, né? É isso mesmo. Precisa dessa exposição prévia para o paciente criar os anticorpos e acabar respondendo contra a medicação ou mesmo contra algum alimento. Muito bem. Resposta dada. Doutora Leda, alguma contribuição? É importante entender que mesmo a resposta alérgica sendo uma resposta inadequada, ela continua sendo uma resposta imunológica, e uma das características do sistema imune é ele ter especificidade. A resposta alérgica, e muitas vezes, para a gente gerar essa resposta imune específica, preciso de um contato, segundo, terceiro, quarto. A gente vê isso, por exemplo, em pacientes com alergia a inseto. Tem alguns pacientes que, na primeira picada com abelha, não tem nada. Na segunda, já faz uma anafilaxia, ou seja, a primeira ele sensibilizou. Mas tem alguns pacientes que já tiveram vários acidentes, né? Levaram várias picadas de abelha, e às vezes, sei lá, na 100ª picada ele vai ter uma anafilaxia, porque demorou todo esse tempo para ele dando uma resposta imune específica. A questão só disso que é importante lembrar é que depois que você monta essa resposta, cada vez que você tem contato com o alérgeno, com a substância que causa isso, você vai ficar um pouco mais alérgico e a tendência tem uma resposta um pouco maior. Então, por isso que é muito importante sempre, né? Eu sempre digo para o paciente, a primeira resposta que você tem que ter quando você tem alergia é: o que me dá alergia?
E o alergia, porque principalmente em relação às alergias alimentares, a gente pega uma demanda muito grande, por vendido muito, mas a gente tem alergia, tem intolerância, tem pacientes que de fato não têm alergia, tem um certo modismo, né, de se tirar alguns alimentos que teoricamente não fazem tão bem, então acho que a gente tem que ter um certo cuidado nisso. Mas a alergia é uma doença que a gente pode dizer que normalmente a gente já tem uma genética para isso, a gente às vezes não sabe, né? Isso que é Já importante tem saber. alguma predisposição. Uhum. Muito bem, meninas. Temos uma pergunta aqui da nossa colega, a doutora Kaline, né, pediatra, que esteve com a gente na live de ontem. Depois também nós gostaríamos de responder algumas perguntas de ontem, relacionadas à questão de alergia à proteína do leite, né? É algo que as pessoas possam entender melhor por que isso acontece. Mas, enfim, estão falando que não devemos usar corticoide devido ao Covid-19. As pessoas que usam corticoide inalatório e nasal contínuos, elas devem parar, doutoras? Não. Até porque eles são usados para controlar os quadros alérgicos, né? Tanto a asma quanto a rinite. Agora, o que tem se discutido bastante é o corticoide oral. Em vigência da COVID, a princípio não está sendo recomendado o uso. Mas se o paciente tiver alguma descompensação de asma, aí deve-se pesar o risco-benefício, né? Justamente para diminuir a inflamação, que a gente orientaria usar, né? Mas sempre com orientação médica, para evitar as complicações futuras relacionadas à descompensação da asma, né? Mas o corticoide nasal e o inalatório deve ser mantido, sim. O objetivo é manter o paciente controlado. Então, nasal e inalatório, eles não têm efeito sistêmico, então é para se manter mesmo, para se manter controlado. É importante entender também o que a gente tem observado, duas faixas com a insuficiência respiratória, os idosos. Mas os idosos, a pneumonia é algo que é uma doença, sempre vai ser grave em idoso. O idoso ele não tem reserva metabólica, né, para sustentar a insuficiência respiratória por muito tempo. O jovem tem. E o idoso, ele tem um problema com o sistema imunológico dele, de uma forma natural, é esperado isso, ele já está respondendo de uma forma mais lenta, mais inadequada. Então, ele acaba complicando o quadro viral, a pneumonia é grave para ele acaba até fazendo uma infecção bacteriana secundária muitas vezes. E o que a gente tem visto nos Estados Unidos, a gente tem visto isso, aqui no Brasil parece que tem tido alguns casos assim de jovens que estão tendo, então, um desfecho mais grave respiratório. Esses pacientes com Covid-19, o que a gente tem que entender? São pacientes imunocompetentes. E aí, provavelmente, nesses pacientes é o que a gente chama assim, de tempestade imunológica. Eles fazem uma resposta tão intensa ao vírus que a própria resposta inflamatória causa um dano. Então, aquilo que eu falei antes é o paciente que tem alergia respiratória, vamos chamar de alergia respiratória aqui, então, rinite alérgica, asma, esse paciente ele tem que se manter controlado. A gente não quer que ele tenha uma tempestade inflamatória, já antes até de ter o Covid, né? Então, o corticoide, nesses casos, ele não vai imunossuprimir o paciente de uma forma sistêmica, ele vai responder muito bem, da forma que precisa, mas vai adequar e vai controlar o processo inflamatório. A gente tem que entender que pacientes com rinite e asma têm de base um processo inflamatório. E que as drogas, assim, padrão ouro, aí, e seguram corticoides inalatórios. Então, não devemos encontrar corticoide inalatório. O paciente não está compensado, ele tem que procurar o médico assistente, que às vezes, nesse momento, vai ser indicado até aumentar a dose. Então, como a Débora falou, André, sim, o corticoide oral em dose alta para o paciente, mas aí vai depender muito assim, esse paciente precisa de corticoide? Ele tem uma doença inflamatória ou reumatológica que ele faz uso crônico e precisa? Nesse caso, é melhor ele usar do que ele estar descompensado dessa doença e ainda adquirir o vírus, né? Que aí sim, doenças virais podem descompensar essas doenças inflamatórias de base. Então, é bem importante entender que não é para parar corticoide inalatório quando se tem a indicação. É isso mesmo.
Tá certo, meninas, muito bem. Boas respostas, as pessoas estão gostando dos esclarecimentos, né? E estão comentando, interagindo com a gente nessa noite. Obrigada a todos pela audiência, por estarem conectados aqui no IOSC Hospital Dia. Essas são as nossas médicas alergistas e imunologistas, doutora Leda Sandrin, doutora Débora Nakatani Lopes e doutora Andressa Zanandrea. Para você que está chegando agora, estamos fazendo uma live sobre alergia e imunologia, porque estamos no mês mundial da saúde, não é, meninas? E o nosso foco no IOSC é a saúde das pessoas. Não existe só Covid. Até recebi há pouco, meninas, uma imagem que traduz exatamente tudo aquilo que vocês têm nos dito, né? Nos ensinado sobre esse medo da morte em relação ao Covid, esse medo, essa pandemia do medo em relação ao coronavírus, de que ele mata muito menos, né? Do que qualquer outro ou qualquer outra, né? Eu até vou abrir aqui para analisar direitinho, passar as informações para vocês, mas muito menos do que acidentes que acontecem no dia a dia, muito menos do que outras infecções respiratórias. Então, realmente se gerou uma pandemia do medo. E a ideia das nossas lives aqui, para quem está chegando agora, é falarmos justamente sobre saúde, prevenção e lembrar das pessoas da importância de manter os tratamentos em dia, né? Não parar com os seus tratamentos, porque a gente não pode esquecer das outras questões e da qualidade de vida e de saúde das outras questões. Doutora Leda, entrando um pouquinho nesse tema, a doutora gravou um vídeo há poucos dias sobre a questão dos imunossupressores, né? Pacientes que precisam utilizar isso. E isso tem relação com ao coronavírus? Explica melhor para a gente aqui ao vivo, doutora. Então, alguns decorrente do tipo de doença que tem, tanto doenças inflamatórias, né? Então, pacientes com doenças autoimunes, pacientes com doenças alérgicas de difícil controle, como dermatite atópica grave, pacientes também que estão oncológicos, né? Tem um grupo muito grande de pacientes transplantados que utilizam imunossupressor sistêmico. Isso são drogas. O corticoide, por exemplo, independente da dose que você usa, ele é um imunossupressor. Então, metrexate é outro imunossupressor, ciclosporina, citando aqui alguns nomes, né? O mofetil-melonato. Então, a gente tem que deixar bem claro assim, nós estamos diante de uma doença nova, com um vírus que a gente não sabe totalmente ainda o comportamento dele, a gente tem aprendido nesses 3 meses, acho que a gente aprendeu muita coisa, e logicamente, eu acho que ter medo faz parte da nossa natureza, né? Lidar com o desconhecido. Mas a gente tem que ter bem claro que uma das facetas desse vírus, por ele se propagar de uma forma meio rápida, a gente acaba tendo esse número muito expressivo, né, de casos graves ao mesmo tempo. Então, não deixando de dizer que pode ser uma doença potencialmente grave, mas que tem aí a tuberculose matando 3.000 pacientes por dia no mundo, malária, acidentes, né, mortes violentas. Então, não é para menosprezar, não, de jeito nenhum. A gente tem que continuar em casa. A gente tem que levar muito a sério todas as orientações que têm vindo, né, da vigilância sanitária, do Ministério da Saúde, sim. Mas a gente tem que lembrar que as doenças de base a gente tem que tratar, porque se eu estou controlado de uma doença de base, mesmo que o imunossupressor tenha um processo inflamatório maior, diminui. Mas os pacientes que usam imunossupressor, assim como os pacientes imunodeficientes, pacientes que não produzem anticorpo, pacientes que têm defeito nas células B e T, né, que a gente chama de celular e humoral, esses pacientes estão num grupo de risco maior, eles têm que ter realmente um cuidado redobrado, porque no momento que precisam lidar com qualquer outra infecção, eles vão ter uma resposta, eles naturalmente não respondem bem. Então, é muito importante, assim, ó, pacientes que estão usando imunobiológicos, não parem. Até onde a gente sabe, esses imunobiológicos não estão interferindo em relação à parte de imunocompetência do paciente. Os pacientes que estão usando imunossupressor, eles têm que manter a indicação, mas realmente eles são de um grupo de risco, porque existe um favorecimento para eles de adquirir a doença e talvez ter um desfecho diferente, um pouco pior. Então, eles vão ser os pacientes que vão estar lá junto com aquele grupo dos idosos, dos diabéticos, dos hipertensos, dentro de um grupo que aumenta o risco.
Pacientes que têm imunodeficiências graves, né? Então, o segmento T e B, assim, com deficiência, eles estão dentro de um grupo que a gente analisa como um risco maior. Então, seguir as recomendações. A gente não deve relaxar nas recomendações só porque a gente não está vendo perto da gente muitas pessoas com infecção. Muito pelo contrário, a gente tem que manter, porque talvez seja isso que esteja dando certo. Mas é importante entender que os pacientes que fazem uso reposição, por exemplo, de imunoglobulina, pacientes que usam imunobiológico, pacientes que usam corticoide inalatório, dentro desse espectro, né, das doenças imunoalérgicas e reumatológicas e inflamatórias, mantenham o seu tratamento e entendam que cada um está dentro de um grupo, mas não é para parar o uso da medicação, porque piorar do problema inflamatório agora não é realmente uma boa ideia, né? E eu acho que cabe a gente também informar um pouquinho, puxando para essa nossa parte imunológica, que esses últimos dias muitas pessoas vêm perguntando assim, o que eu faço para aumentar a minha imunidade? As mães também muito preocupadas, né, com as crianças, o que eu preciso fazer, que vitamina que eu posso dar, o que eu preciso dar para o meu filho para me dar algum remédio, alguma coisa para aumentar a imunidade do meu filho. E a gente sabe, e muitos estudos comprovam isso, que não é você dar uma vitamina que vai aumentar a imunidade dele. São vários fatores em conjunto. Então, todos os nossos pacientes, claro, devem seguir o tratamento adequado para manter a doença controlada, mas uma alimentação saudável, atividade física, um sono bem feito, um sono reparador, tomar bastante água durante o dia, são coisas que vão vão manter o nosso sistema imunológico trabalhando adequadamente. Então, agora em épocas dessas infecções e tudo mais, todo mundo fica muito preocupado, querendo que a gente dê algum medicamento para aumentar a imunidade. Então, são vários fatores e a gente precisa pensar um pouquinho também na prevenção e não só na medicação quando precisa, né? Chegar ao ponto de ter que tomar uma medicação ou uma vitamina, alguma coisa assim. Então, o principal é você ter uma alimentação saudável, você praticar um exercício físico, você ter um sono reparador, tomar água e relaxar. Esses momentos de estresse agora que a doença, essa pandemia toda vem trazendo, acaba mexendo com todo o nosso organismo, né? Então, a gente tem que tentar achar meios para manter a gente um pouco menos estressados, se dá para se dizer assim, em tempos de Covid. Só reforçando mesmo que não tem... Pode falar, Débora. Que não tem nada milagroso, né? Inclusive, havia muitas postagens de médicos aí prescrevendo soros para imunidade, que já o Ministério Público andou atuando, e o CRM tem investigado, mas não existe nada que seja milagroso, assim, que vá fazer com que o sistema imunológico responda de uma forma que não se reaja contra o vírus, assim, que seja uma forma de não pegar, ou se pegar, não tenha nada de sintomas, né? Então, isso é bem individual de cada pessoa mesmo. Exatamente. Temos uma pergunta sobre o atendimento do IOSC, né? Em tempos de Covid, quais situações as pessoas devem procurar vocês, as nossas alergistas? Então, o IOSC, nesse momento de Covid, ele tem seguido as recomendações da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, então nós estamos trabalhando, atendendo as urgências e emergências, os pacientes que fazem tratamento com imunobiológicos, os pacientes que precisam de vacinas e os pacientes que fazem imunoterapia devem estar. A gente criou um horário, um fluxo específico de pacientes, para os pacientes maior de idade não levarem acompanhante, e os pacientes que são menor de idade ou portadores de necessidades especiais que vão precisar de um acompanhante, que leve então apenas um acompanhante. A gente tem todo um fluxo para pacientes, a gente vai estar atendendo com horário reduzido para que os pacientes não se encontrem,
em grande quantidade, mas a gente também está trabalhando com a telemedicina. Então, nos pacientes que já são pacientes do IOSC que precisam falar com o seu médico, dúvida de Covid de uma forma espontânea aí. Mas assim, o paciente tem, por exemplo, está fazendo um tratamento, tem uma dúvida porque piorou e ele mora longe. Então, para evitar que ele tenha que vir ao serviço médico, a gente tem feito então o tratamento, o atendimento por telemedicina. Nos casos dos pacientes que na própria consulta por telemedicina a gente observa que esse paciente não é um paciente para ser atendido por telemedicina, precisa do exame físico, a gente já avisa esse paciente, ele vem de forma presencial. E os pacientes que têm tratamento, né, crônicos, estão sendo mantidos atendimentos de uma forma, assim, uma operação mais lenta para diminuir o fluxo e o número de pacientes acumulados, fazendo todo um fluxo, os pacientes estão sendo orientados, então, ao chegar, a lavar as mãos, depois usar álcool gel, é colocado uma máscara nesses pacientes, todos os nossos médicos estão trabalhando dentro com os EPIs necessários e adequados, pensando na segurança dos pacientes, dos colaboradores e dos médicos parceiros, né? Porque a gente tem que manter, mas a gente, como a gente falou agora, a gente tem que manter o tratamento das doenças crônicas. E na área de alergia, existem pacientes com doenças crônicas e eles devem ser atendidos. Não pode se deixar, né? A gente quer deixar esse paciente bem controlado, justamente para que, se caso ele necessite, ele tenha aí uma boa reserva, né? Para se organizar aí com essas. E a gente sabe que a gente está entrando no inverno, a gente teve a sorte do Covid começar aqui no período quente, né? E a gente é sensível ao calor. Mas a gente sabe que em breve vai entrar um pouquinho de frio, então a gente tem que manter as pessoas bem organizadas, tratadas. E ainda em relação à parte de imunidade, eu queria falar um pouquinho só das pessoas esquecerem, né, de se alimentar bem, tomar um pouquinho de sol, mesmo que seja pela gente, para pegar um arzinho também, olhar lá fora, pisar na grama, quando não vai ter problema, né, hoje, porque a gente tem que, eu acho que a gente tá todo mundo com um pouquinho de medo, né? Eu acho que isso é natural, né? A gente está lidando com algo novo, algo diferente. Quem que não dá medo? Mas eu acho que a gente tem que gerenciar esse medo, esse estresse, e conseguir olhar para as coisas boas também, né? E olhar, inclusive, para aqueles que estão em necessidade maior. Até depois eu queria que a Karine falasse, né, Karine, que a gente vai fazer ali no IOSC, mas quem que pode nos procurar? Aqueles que precisam, qualquer um. A gente está lá aberto, só estamos numa operação mais lenta para que a gente mantenha os cuidados adequados, tá? É verdade, né, doutora? E destacando também hoje que toda a cidade está assim, né? A cidade toda de Chapecó, as cidades da região, está todo mundo de uma forma mais restrita, atendendo realmente casos de urgência e emergência, outros profissionais, outras especialidades. Então, é um momento diferente mesmo, né? Um momento único que eu acredito que vai trazer oportunidades, mas também vai trazer um olhar diferente de todo mundo em relação à saúde, né? A se cuidar mais e a se cuidar cada vez melhor. Mas pensando, né, doutora, justamente nesse atendimento à comunidade, a gente falava também hoje, eu e a doutora Leda, numa conversa, que o IOSC contribui muito para a sociedade no sentido de integrar as especialidades, né, os médicos, e entregar para a sociedade essa oportunidade de acesso à medicina. Mas pensando nisso realmente, essa devolução para a comunidade, o IOSC lançou hoje, para você que está nos vendo ao vivo, você também pode participar, uma campanha muito especial, que é a nossa campanha Viva Melhor. Até vou colocar aqui na tela as informações da nossa campanha, deixa eu procurar aqui. E é uma campanha que todas as pessoas que têm interesse podem participar, né, doutora Leda? Uma campanha voltada à luta contra o Covid-19. E em Chapecó, então, nós tínhamos moradores de rua, né? Temos pessoas carentes, famílias carentes que precisam. Então, a ideia da campanha Viva Melhor é que, além do IOSC, dos médicos, né, os colaboradores, a gente abra para que as pessoas da comunidade possam estar doando, né, alguns produtos especiais, alguns itens. Então, na segunda e na terça-feira, o IOSC vai estar com a sua recepcionista, né, de uma forma, claro, né, cuidadosa, sem muito
muito acúmulo de pessoas, aglomeração de pessoas, mas vai estar recebendo o quê, então? Alimentos, né, que são não perecíveis, mas que são especiais. A doutora Leda vai dizer a ideia dos alimentos especiais daqui a pouquinho. Mas produtos de higiene pessoal, máscaras que a gente pode fazer em casa de tecido, né, que está sendo recomendado agora no mundo todo que a gente use máscaras, mesmo assintomáticos, né? Então a gente pode produzir a máscara com tecido simples, até restos, né? Pedaços de fronha, tecidos que tem em casa para que as pessoas não precisem sair e comprar. Então tecidos, produtos de higiene pessoal e alimentos. A ideia dos alimentos é bem legal, né, doutora? São coisas que normalmente essas pessoas não têm acesso a degustar, né? Então, a gente pensou que é uma situação, aquilo que eu falei agora há pouco, todos nós estamos com medo e nós temos, assim, pessoas realmente em situação de extrema fragilidade nesse momento. Então, o IOSC lançou uma campanha onde nós vamos estar recolhendo alimentos, mas assim, alimentos não perecíveis. Mas eu pensei que a gente pode pensar um pouquinho assim nesses alimentos assim, sabe, mais especiais, tipo leite condensado, tipo leite, ovo, talvez um Nescauzinho. Eu digo isso porque eu acho que a cesta básica talvez não esteja faltando. A gente tem muitas crianças, né, em situações de risco. E a gente sabe que aqui em Chapecó, quem está organizando a distribuição, conforme a necessidade, é a Cruz Vermelha. Então, isso vai ser doado, o IOSC vai doar na quarta-feira para a Cruz Vermelha, e a gente está aceitando, a gente vai ter um local de recolhimento na entrada do IOSC, ou seja, não precisa entrar lá dentro, quem tem um pouco de, para não circular tanto, basicamente alimentos não perecíveis, lógico, pode ser cesta básica, mas a gente sabe também que eles precisam muito, os idosos, de, por exemplo, óleo de girassol, porque eles usam na pele. A gente sabe também que produtos de higiene, então, principalmente sabão, sabonete, papel higiênico, máscaras, eu sei que várias pessoas estão fabricando, então, de tecido de algodão duplo, de preferência, para, de repente, eles estarem doando para os idosos, né? Porque, de repente, numa comunidade, a gente vai ter algum idoso com uma necessariamente Covid, mas isso e nós estamos pensando também já em arrecadar agasalhos. Mas a gente vai estar arrecadando, mas para doar um pouquinho mais para frente, né? Mas o foco da gente é a gente tentar. A gente está com uma campanha dentro do IOSC também, que queira ou não queira uma empresa, a gente também, lógico, como empresa, está passando todas essas questões aí de número grande de colaboradores, então o nosso foco agora também é manter colaboradores, e a gente vai fazer de tudo, então a gente está envolvendo, inclusive, os colaboradores e os médicos nessa campanha, tem, né, a gente vai chegar em casa, a gente vai ter o nosso conforto, tem pessoas, né, tem pessoas que não têm nem água, né, no momento que a gente está pedindo para todo mundo lavar a mão, não tem, então a gente está querendo ajudar, né, de alguma forma, fazer uma campanha que realmente, no sentido de ajudar as pessoas mais em situações de necessidade, né, vulnerabilidade, basicamente isso, né. Eu acho que todo mundo está passando por um momento. Eu acho que todo mundo está passando por um momento difícil e todo mundo acaba ganhando um pouco menos, né, do seu dinheirinho do final do mês, mas eu acho que chegou a hora de a gente evoluir um pouquinho como ser humano, pensar no próximo, pensar que se está sendo difícil para a gente, está sendo muito mais difícil para muitas pessoas, muitos trabalhadores autônomos, esses moradores de rua, asilos, e eu acho que chegou a hora de a gente se unir e ajudar, por mais que seja um pouco, mas esse pouco pode fazer muita diferença para uma pessoa. Então, todos nós, chegou a hora de todo mundo se unir e ajudar com o que pode, com o que consegue, já vai ser de bom proveito para muitas pessoas aí. E a questão do medo que a gente estava falando antes, a gente sabe que o medo é uma sensação que não é muito bem-vinda, que não é muito agradável, mas às vezes o medo é necessário para o nosso próprio organismo criar outros sentimentos e reações de defesa e de a gente buscar uma proteção para a gente também, né? Então, sim, é um momento difícil, sim, mas eu acho que é um momento também de a gente parar um pouquinho para pensar, evoluir como ser humano e se unir
mais ainda, e ajudar a pensar nas outras pessoas, se eu estou passando por isso, pensar um pouco nas outras pessoas, o que será que elas estão precisando, o que será que está difícil para elas, com o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer. Eu acho que esse programa que o IOSC está, essa campanha que o IOSC está fazendo agora, eu acho que veio em boa hora, e acho que muita gente vai conseguir ajudar, sim. Então a gente conta com a ajuda de todos aí, né? Pedindo mais uma vez a contribuição para a gente poder ajudar essas pessoas que estão mais vulneráveis nesse momento, né? Então, tirar um pouquinho de cada um não vai, talvez não faça tanta diferença quanto faça a diferença na vida dessas pessoas que não têm, né, agora. É verdade. E vale a dica da doutora Leda, né, da doação de alimentos diferentes, né? A gente tem visto tantas pessoas em casa, né, produzindo seus próprios alimentos, coisa que não acontece normalmente no dia a dia. Um bolo diferente, né? Um bolinho de chuva agora nessa época que a gente começa e teve alguns dias de chuva, né? E é tão especial esse momento que as pessoas estão vivenciando com a família. Então imagine que aqueles moradores de rua, aquelas pessoas carentes, talvez não tenham acesso a esses momentos diferentes. Então, em alguns ingredientes não perecíveis, né, que a gente possa incentivar essas pessoas a também ter momentos em família. Lar dos idosos também, eu acredito que vai ser beneficiado, né, doutora Leda? Tem a importância dos produtos de higiene pessoal, a máscara, como a doutora falou. Então, para quem tiver interesse em participar da campanha do IOSC Viva Melhor, leve a sua doação para o IOSC na segunda e na terça-feira. A gente vai estar fazendo esses pontos de arrecadação e na quarta-feira a Cruz Vermelha estará recebendo essas doações e distribuindo a essas famílias, não é? Doutoras, eu gostaria de falar também, para a gente encerrar, sobre essa questão vocês já comentaram essa questão do medo, né? Mas hoje nós tivemos um caso específico de uma paciente, né, doutora Leda, de alergia, de algumas doenças de alergia, né, asma, enfim, com muito medo, né, relatou para nós, está com muito medo de sair de dentro de casa, está apavorada, não quer receber pessoas, e é um medo, um pânico que se instaurou muito possivelmente por conta das informações da mídia, né? Dá para pedir para o pessoal não ligar a televisão, ou enfim, orientar as pessoas a ouvir notícias boas nessas próximas horas ou nesses próximos dias, doutoras? Eu acho que a gente está, não sei quanto vocês, mas se eu ficar meia hora eu abro, tem acho que mais 70 notícias todas sobre Covid-19, coronavírus, o que fazer, o que não fazer, tal pessoa teve. Então, eu acho que assim, o medo é natural, mas é aquilo que eu falei, a gente vai ter que gerenciar um pouquinho esse estresse, porque a gente está dentro de lúdicas, com o marido, com o namorado, jogar, assistir filmes assim, ó, eu costumo dizer referência, né? Do final do mundo, né? Enfim, porque eu acho que a gente viu tanto desses filmes que a gente acha que está no meio deles. A gente não está, né, gente? Eu acho que o que acontece é que a gente está na era da informação. A informação circula muito rápido, tem muita informação, né? Desinformação, eu diria, que atrapalha um pouco. E eu acho assim, no fundo, o que vai acontecer no pós-coronavírus, da pandemia, assim, eu acho que a gente tem capacidade de nos tornarmos seres humanos melhores. A gente tem capacidade também de ter algum aprendizado disso, tal a gente começar a usar máscara sempre depois disso, quando tiver com quadro infeccioso respiratório, para a gente não contaminar, né, o coleguinha da escola, não contaminar alguém da família. Que tal a gente aprender a também não visitar, né, crianças recém-nascidas ou idosos quando a gente está com quadro respiratório, porque influenza, rinovírus também é grave para idoso. E quem sabe também agora com essa quantidade de recurso que está indo para o sistema público de saúde por uma necessidade, quem sabe a gente herde disso no sistema público assim, com mais leitos e mais leitos de UTI para a fase pós-Covid, porque a gente estava necessitando disso. Então, eu acho que, quem sabe, tirando todos os percalços e tudo que a gente está passando, quem sabe a gente fique, que eu acho que a gente aprende muito, né, com as dificuldades, ainda com um aprendizado muito bom e que a gente nos torne pessoas melhores, né? Comece a olhar. A gente parou,
né? De repente a gente parou, a gente achou que fosse impossível fazer isso, a gente está parado. E quem sabe a gente para um pouco e reflita e consiga também valorizar aquilo que é mais importante na vida, que é o fato, né, que a gente já tem um presente, né, de Deus, que a gente está vivo. Isso já é um presente. E quanta coisa boa que a gente tem que a gente esquece de agradecer e quanto que a gente reclama. Então, eu acho que se sobrar pós-Covid, tudo isso, eu acho que foi um aprendizado muito grande, né? E eu acho que é isso que a gente tem que pensar, no lado, não no lado ruim do que está acontecendo, mas parar para pensar assim, vamos fazer coisas boas agora, coisas positivas, né? Vamos tentar mobilizar aí a energia do bem, que eu acho que isso é importante, né? Complementando o que a doutora Leda falou, eu acho que é um momento realmente para a gente refletir, né, sobre as nossas vidas, as nossas escolhas, nossa família também, o quanto a gente valoriza isso, estar em casa, estar com as pessoas que são da nossa família, e poder ajudar quem tem condições, né, de estar ajudando, melhorando a vida de alguém. E é nas dificuldades que a gente aprende, né, que a gente evolui, que a gente cresce e pode fazer alguma diferença, né? Então, acho que é por aí mesmo. Acho que a gente vai passar a valorizar muita coisa que a gente não valorizava antes, né? Desde o trabalho, ou da gente ter a saúde, ou da gente poder caminhar na rua, fazer uma atividade física, ou da gente poder ficar um tempo a mais com o nosso, com o filho, com a nossa família, valorizar esses pequenos momentos que eu acho que já estavam um pouquinho perdidos aí no mundo nesse mundo frenético que a gente estava vivendo. E muito da questão do compartilhar, né, do dividir, do pensar no próximo, de não pensar só em si mesmo. Eu acho que todo mundo vai sair um pouquinho melhor nesse pós-Covid. Eu acho que todo mundo vai evoluir um pouquinho, sim, e vai ser benéfico para o mundo todo em geral. Muito bem, meninas. A questão da liberdade também, né, que a gente não valoriza tanto. Agora que as pessoas estão fechadas, que elas percebem o quanto isso faz falta, né, o ir e vir. É verdade. Então, nada como a gente ter essa liberdade, né? Nada como a gente fazer as coisas que a gente ama, podendo fazer as coisas que a gente ama todos os dias, né? Acredito que esse mundo vai ficar melhor depois do Covid, viu? Meninas, nós temos mais perguntas em relação a rinite, sinusite, mas eu vou pedir que vocês nos respondam depois, né? E a gente possa responder em texto a essas pessoas que nos perguntaram. São 2 perguntas em relação à questão da sinusite, ok? Vamos fechando a nossa live, então. Obrigada pela presença de vocês, bom descanso. E o nosso foco é vocês também, né? São vocês e são todas essas pessoas. Obrigada por tudo que vocês fazem por nós, seus clientes, seus pacientes, todos os dias, tá bom? Tá certo, então. Até mais, pessoal. A gente fica de... Boa noite, então. Obrigada, doutora Débora. Prazer em revê-la. Bom trabalho. Obrigada, doutora Andressa. Até mais. E doutora Leda, obrigada a você por tudo sempre. Né? Obrigada por essa equipe de alergistas e imunologistas que a senhora tem criado aqui e tornado o IOSC um centro de referência. Obrigada. Obrigada, Karine. Obrigada por todos que assistiram e vocês podem continuar mandando as perguntas e a gente vai enviando por escrito depois, né? Fiquem bem à vontade, tá? Obrigada por todos e boa noite a todos e um pouco de alegria, um pouco de paz, né, gente? Vamos ver um filme assim, café, sabe, um filminho assim, café com leite mesmo, tudo certo no final, romântico, é bem bom. Nada de filme de pandemia, né, doutora? Pelo amor de Deus, você sabe que a vida não é uma pandemia, gente, não é. Não é, dá para ver outras coisas, né? Livros também, dá para a gente ler livros, né? A gente está também no mês mundial da saúde, a gente pode pensar nos outros tipos de saúde, né? Saúde social, saúde física. Então, dá para trabalhar essas coisas, a leitura, o equilíbrio, a fé, a espiritualidade. Isso aí. Então, tá bom. Boa noite, doutora. Descanse. Até amanhã. Obrigada pela presença.
E obrigada a todos os nossos colaboradores IOSC que estão ali do outro lado da telinha, torcendo, né, para que tudo volte ao normal o mais breve possível. Nossa equipe, a Kelly da oftalmologia, a Josi do atendimento, tem muitas pessoas aqui com a gente, a doutora Kaline que participou bastante, muitas pessoas especiais que fazem parte desse time IOSC, e que é um time, né, que batalha muito pela qualidade de saúde das pessoas de Chapecó, região, né, também das pessoas do oeste do Paraná, do oeste do Rio Grande do Sul, enfim, muito obrigada a todos. Queridos, nós vamos encerrando a nossa live e convidamos vocês para participarem da live agora na próxima segunda-feira. Nós teremos um outro momento, um outro encontro marcado com vocês aqui. Participem. Não esqueçam, segunda e terça tem arrecadação de alguns itens no IOSC que serão doados a pessoas especiais de Chapecó e região. Tenham todos uma boa noite e fiquem sempre com o IOSC. Aqui o nosso foco é você. Boa noite, queridos.